Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. Hoje quero compartilhar com você uma palavra extraordinária, cuja temática é a amizade com propósito. O texto de referência está no livro de Ruth, no capítulo 1, dos versículos 16 ao 18. O versículo 16 diz o seguinte: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Versículo 17, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. O 18, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amados, esse texto é bastante conhecido, pois normalmente ele faz parte dos convites de casamento. No entanto, ele traz na sua originalidade a história de uma relação de amizade entre uma sogra e uma nora. Mas antes, quero te apresentar o livro de Ruth. Este livro, ele traz um vislumbre do trabalho oculto de Deus durante o pior dos tempos. Por que, Dilce, você diz que é o pior dos tempos? Ele conta a história de 3 amigas, Orfa, Noemi e Ruth, sendo Orfa e Ruth noras da mulher Noemi. Esse livro, ele foi escrito, durante o período dos juízes. A Bíblia, ela nos traz bem um pouco dessa história. E talvez você que esteja me ouvindo não compreenda muito bem. Quando olhamos para a Bíblia, cronologicamente falando, contextualizando a sua história, a história do povo de Israel começa então com o patriarca Abraão. Abraão, então, gera Isaac, depois de Isaac vem Jacó, e conhecido como os patriarcais. Posteriormente, nós temos então Moisés, que se levanta então no Egito e ele se torna o libertador daquele povo e conduz o povo de Israel até então a terra de Canaã. Moisés, ele não consegue adentrar ali a terra por conta de uma desobediência dele, e o povo é conduzido por um líder chamado então Josué. Josué trabalha direcionado por Deus para que aquele povo adentre a terra de Canaã, conhecida como a terra que mana leite e mel, e Ezequiel diz que é a terra que é coroa de toda a terra. Quando então eles conquistam este lugar, conquista todos aqueles territórios sob a liderança de Josué, nós temos no capítulo 24 o momento em que Josué então faz o seu discurso, ensinando aquele povo a buscar a Deus, e temos uma frase, ou um versículo muito conhecido que ele diz: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Este versículo, ele retrata os momentos, então, do discurso de Josué, onde ele está enfatizando a toda aquela comunidade a sua opção, a sua decisão de servir ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o grande eu sou. Contudo, após, então, a morte de Josué, passado ali, então, uma geração, o povo se esquece de Deus. E então, nós vemos Deus suscitando o que nós chamamos de juízes. Juízes por quê? Porque eram homens, sim, maduros, homens que conheciam a lei e homens que apresentavam os estatutos de Deus
para aquela comunidade que não tinha vivido as experiências, né, que Josué, que Caleb e todos aqueles que antecederam. Então, o juiz apresentava todos os estatutos do Senhor para a nova geração e eles precisariam seguir, então, a Deus. E estes juízes, então, eles tinham essa grande responsabilidade. E é neste contexto, então, que nós temos a história de Ruth, de Orfa e de Noemi. Este período que nós observamos que enquanto esse juiz estava bem posto, posicionado, ensinando, o povo andava corretamente na presença de Deus. Mas bastava aquele juiz morrer, então o povo se esquecia novamente até Deus levantar um outro juiz e assim sucessivamente. O que eu quero te trazer para que você tenha conhecimento é que neste exato momento, era um momento quando o povo se distanciava de Deus, a mão do grande eu sou vinha sobre eles. Eles tinham como consequência da sua desobediência, do seu distanciamento de Deus, eles tinham então algo ali que era a punição, que era os momentos difíceis, os momentos de dificuldade que Israel então se levantava. É neste contexto que o livro de Ruth, ele é escrito. Somente para você compreender. Mas agora eu irei te apresentar essas 3 mulheres, quem eram elas e como o que aconteceu com elas e como elas seguiram então a sua vida, para que você compreenda melhor o que eu estou tentando te apresentar, que é uma amizade com propósito. Noemi era uma israelita da cidade de Belém, em Judá. O seu nome significa agradável, doçura, em hebraico. As características dessa mulher, Noemi é retratada como uma mulher sábia, resiliente e amorosa. Sua relação com Ruth reflete sua generosidade e a capacidade de acolher. Quem então é órfão diz? Órfã era moabita, pertencente ao povo de Moabe. Abre parêntese, preciso te dizer que os moabitas eram povos que habitavam antes ali na região de Canaã e eles faziam parte daqueles povos que precisariam ser destruídos pelos israelitas, porque Deus havia prometido que aquela terra seria dada ao seu povo. Fecha parêntese. O que significa o nome órfão? O significado quer dizer pescoço ou cerviz em hebraico, possivelmente simbolizando sua decisão de voltar para a sua terra natal. As características, então, de órfã, ela é descrita como uma mulher que amava a sua sogra, Noemi, mas escolheu retornar à sua família e cultura em Moabe após a morte de seu marido. Sua decisão, quero enfatizar, reflete um desejo de segurança e conexão com as suas raízes. Mas quem é Ruth? Também moabita, do povo de Moabe. O significado do seu nome traz então amizade, companheira em hebraico. As características de Ruth, ela é conhecida por sua lealdade, coragem e fé. Mas para que entendamos o que é esta amizade com propósito, a partir da história dessas 3 mulheres, eu preciso te apresentar a trajetória de Noemi. Noemi, como eu te disse, ela é então de Judá e ela muda-se para ali a região de Moabe, juntamente com o seu esposo. Há quem diga que eles não receberam orientação de Deus para mudar para essa região. Naquele lugar, eles foram para ali
por conta da fome que estava sobre Israel, como eu te disse, era período dos juízes, e havia um castigo de Deus, uma punição de Deus sobre eles devido à sua desobediência. Então esse casal, Noemi e seu esposo, se muda para a região de Moabe. Ali em Moabe, o seu esposo morre. E ela fica então com 2 filhos. Esses filhos se casam com essas moabitas, algo que não era aceitável, com Orfã e com Ruth. Passado-se um tempo, esses 2 filhos também morrem. E Noemi resolve retornar para a cidade então de Judá. Quando nós olhamos para a história de Noemi, nós observamos um golpe após o outro golpe. Uma tragédia atrás de tragédia. E a pergunta que eu faço: você daria conta de enfrentar a fome, posteriormente a morte do esposo, a morte dos filhos, e agora ela é uma mulher sozinha, sem ninguém para ali acolhê-la em uma terra na qual não estava o seu povo? E para a gente lembrar do que aconteceu com Noemi, eu quero te deixar essa frase: você não escolhe os acontecimentos dolorosos que atrapalham a sua vida, mas sempre escolhe como reagirá. Noemi não podia mudar o curso da sua história, mas a Noemi, ela precisaria escolher como ela reagiria diante de uma situação tão dolorosa, tão ímpar. E aí, fica a pergunta para mim e para você: onde nascem as relações de amizade, uma vez que é o tema da nossa palavra, amizade com propósito? Quando meditava nesta palavra para ministrar num culto de mulheres, algo que Deus trouxe ao meu coração, e o Espírito Santo me disse: Dilce, amizades nasce em casa. E aí é o primeiro ponto dessa mensagem nossa. Eu quero te dizer que a amizade com propósito, ela não nasce, num ambiente de trabalho, ela não nasce no encontro casual, ela não nasce, de uma relação de trabalho ou uma relação construída em qualquer outro lugar. Eu quero te dizer que aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que esses lugares que promoveram, ou essas ocasiões que promoveram determinados encontros, que a partir dali nasceu uma amizade, ela, na realidade, foi o meio em que Deus usou para sedimentar esta amizade. Mas as relações de amizade, elas são construídas em casa. Mas calma que você vai entender melhor. Por que você diz isso, Dilce? A pergunta que você precisa se fazer quando tange ao assunto amizade é por que a gente é do jeito que a gente é. Por que que eu, Dilce, sou como eu sou no que tange às amizades? Para você compreender melhor, eu te farei algumas perguntas. Quem são as amigas de sua mãe? Como ela, a sua mãe, se referia ou se refere às amizades? O que você ouviu a respeito de amizades ao longo da sua vida, sobretudo na primeira infância? Quais são as suas crenças sobre amizade? Normalmente, nós não nos atentamos para essas perguntas. Normalmente, nós não prestamos atenção para estas relações construídas dentro do nosso lar, sob a nossa vista ao longo do nosso desenvolvimento ou crescimento. Mas, baseado no que o Espírito Santo me trouxe, as relações de amizades, então, ela nasce em casa. Porque todos nós, eu e você, nós repetimos padrões.
E aí eu trago um alerta para nós nesse dia. Não normalize comportamento. Há um médico, psiquiatra conhecido, como Jung, ele viveu há alguns anos atrás e tem uma célebre frase que ele deixou. Ele diz que nascemos originais e morremos cópias. Eu costumo rebater esta frase dele dizendo: eu nasci original e morrerei original. Ou seja, eu não serei cópia de ninguém. Dilce, o que você está querendo dizer com isso? Quando eu falo de não normalizar comportamento, eu estou te desafiando a olhar para os seus comportamentos, a meditar sobre eles e entender se este comportamento é ou não é uma replicação de um padrão que você aprendeu ao longo da vida. Todos nós carregamos o que nós chamamos de heranças transgeracionais. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, a palavra do Senhor diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ele diz que Deus, ele visita as transgressões dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos filhos desobedientes. Mas ele diz que ele também visita os filhos da obediência até 1000 gerações. À luz da ciência, em pleno século XXI, nós vamos entender isto melhor. O que Deus está dizendo? Que nós carregamos marcadores epigenéticos. E estes marcadores epigenéticos, a ciência comprova hoje, eu estou te trazendo o que é ciência, eles estarão presentes normalmente nos genes do DNA de uma pessoa até a terceira e a quarta geração. A ciência comprova o que está escrito na palavra de Deus. Mas eu estou te dizendo que existem esses marcadores epigenéticos, mas eles são como um interruptor de uma luz, que para acender ou para ser ligada, ela precisa ser acionada. O que significa ser acionada? Quando eu estou exposto em um ambiente, é um ambiente que replica essas ações, num ambiente que favorece, então, a potencialidade da ação desse gene, eu vou ter, então, a replicação de um padrão de comportamento. Portanto, eu e você, nós precisamos meditar sobre os nossos padrões de comportamento. Caso contrário, nós iremos replicar geração após geração, o comportamento dos nossos familiares. Por isto eu te perguntei, quem são as amigas de sua mãe? Como a sua mãe se referia ou se refere às relações de amizade? O que você ouviu ao longo da sua vida sobre esta temática? Eu acompanho, amados que me escutam, mulheres, principalmente mulheres. Quando eu observo num padrão de comportamento, em dificuldade de relacionamento, sobretudo no que tange ao assunto amizade, eu faço esta pergunta. E ao fazer esta pergunta, normalmente eu tenho a resposta. Mamãe praticamente não tem amizade. Entende, né, Dilce? É difícil se construir amizade nos dias atuais. Quando alguém me responde desta maneira, eu já sei. Há uma replicação de padrão e portanto, ratifica aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. As amizades começam em casa. As relações de amizades, elas começam em casa. Ponto. E aí, o segundo ponto desta mensagem que eu trago para nós refletirmos no que tange a amizade com propósito é cuidado com as distrações. Dilce, o que você está querendo dizer? Eu te disse que a amizade, a sua relação de amizade é uma replicação de padrão. Se na sua família você teve essas relações presentes
e elas foram comuns para você, provavelmente você se relaciona com uma facilidade maior. Dilce, minha mãe, meus familiares não tinham tantos amigos e eu tenho sim boas, excelentes relações de amizade. Eu imagino. Lembra da frase que eu te disse? Que Jung fala, nascemos originais e morremos cópias. Eu vou aqui arriscar em afirmar que provavelmente sim, você melhorou esse padrão. Mas se você não tem consciência daquilo que eu estou te apresentando agora, essas relações que você constrói, elas ainda não estão à altura daquilo que o Deus Todo-Poderoso, Ele deseja. Portanto, eu e você, nós precisamos refletir bem sobre os nossos comportamentos e sobre as crenças que nós carregamos sobre o assunto. Para que eu e você, nós não sejamos cópias melhoradas de ninguém. Que eu e você possamos viver exatamente o que Deus, Ele deseja para nós. Amém? Afinal de contas, a amizade é um presente de Deus e você vai entender logo mais à frente. Por que então você diz cuidado com as distrações? Quando nós olhamos no livro de Números, o capítulo 24, um homem chamado Balaão, ele profetiza contra Israel, né? Ele profetiza a favor de Israel quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí no versículo 3 do capítulo 24, ele diz algo. Ele diz que ele é um homem que tem, né, olhos abertos e ouvidos abertos. E o versículo 4, ele diz, fala, né, aquele que ouve a voz de Deus, o Todo-Poderoso. Mas o versículo 7, ele faz uma afirmativa. Ele diz, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Balaão faz uma profecia dizendo que de Israel surgiria um rei que seria mais forte, mais poderoso do que Agag. Quem é Agag? Neste contexto, é uma simbologia bíblica retratando um inimigo ou um adversário, então, do povo de Deus. Só que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 17, os versículos 8 ao 16, nós vamos ler uma história que é a história da luta de Israel contra os amalequitas. O rei dos amalequitas, nós vamos ver um pouquinho lá na frente, era Agag. Nesta luta, Israel, então, enfrenta este povo, ele precisa destruir este povo, e quem está à frente dessa luta é o grande Josué. Mas ainda é num tempo em que o povo está sendo liderado por Moisés. E aquela luta durou o dia inteiro. E na história conta que o dia estava finalizando, e neste momento Moisés já está cansado, porque enquanto Moisés está com os braços para cima, o povo vence a luta. E então seus dois irmãos, U e Arão, um do lado do outro, coloca Moisés sentado e ergue os braços dele. E enquanto ele está com os braços levantados, Israel ganha ali aquela batalha. E aí quando eles percebem isso e vendo que o dia está terminando, Josué lhe abre a boca e ele dá um comando. E ele diz que era para o sol parar e a lua ficar também onde estava. E aquele dia ficou marcado porque por causa do comando de um homem, Deus parou o sol para que Israel ganhasse aquela batalha. Mas quando nós chegamos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, nós vemos a história de Saul novamente e os amalequitas. Observa que os amalequitas se levantam novamente contra o povo de Deus. E aí o comando era para que Saul destruísse todos os amalequitas, mas Saul desobedece e deixa o seu rei Agag vivo. Por isso Deus rejeitou Saul e fez com que ele fosse destituído do seu reinado. Saul desobedeceu. E aí o que eu quero te apresentar? Que Agag, que é essa figura espiritual que luta contra o povo de Deus, então ele tenta se levantar anos após anos para destruir o povo de Israel.
A terceira aparição, então, de Agag. Quando nós olhamos para o livro, então, de Ester, nós vamos ver Amã, e a palavra diz em Ester 3:1, que Amã, ele é descendente de Agag. É escrito assim, Amã, o Agagita, é descendente de Agag. Ele, então, fez com que o rei Assuero, convenceu o rei Assuero a editar um decreto para destruir o povo judeu, né? E o que nós observamos? Nós observamos que ali havia uma mulher obediente, Ester, que fez com que fosse destruído todo aquele plano. O que eu quero te apresentar agora? A primeira profecia que eu te disse, ela foi anunciada em 1406 a.C. Os amalequitas, então, lutaram ali, Josué lutou contra os amalequitas em 1405. Saul desobedeceu a Deus em 1050 a.C. E Amã apareceu para Esté ali em volta de 483 a 473 a.C. Isto é para te mostrar que de 1406 a 483 a.C. é praticamente 1000 anos. 1000 anos se passaram. 1000 anos se passaram e nós observamos Agag tentando se levantar contra Israel. Isto é para te explicar, não se distraia. Cuidado com as distrações. O que para você é normal no seu padrão de comportamento, eu estou te dizendo que o que a palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 20, o versículo 5, que Deus visita a maldição dos filhos desobedientes da terceira ou quarta geração, é para você entender que isto vai acontecer por meio de repetição, de padrão de comportamento. O que para você é normal dentro da sua casa é o inimigo tentando fazer com que você replique padrão para que a sua descendência continue vivendo como escravo, vivendo as maldições que foram abertas, que foram lançadas na sua descendência, na sua família, por meio de portas que foram abertas. Gil, se você acabou de fazer essa apresentação, então onde está Ruth? Eu vou te dizer quando foi escrito o livro de Ruth. A história de Ruth aconteceu ali entre 1100 a 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, no meio desta cronologia que eu acabei de te apresentar. E como nós estamos falando de amizade com propósito, eu quero te dizer agora no que deu a descendência de Órfã e a descendência de Ruth. Órfã foi aquela que disse tchau para a sogrinha e voltou para trás. Órfã representa aquela mulher ou aquele homem que não quer sair da zona de conforto. Ela busca uma amizade interesseira, uma amizade que pode me trazer algo em troca. E hoje, olha bem para a realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não se relacionam mais se não estiver uma moeda de troca presente. E eu quero te dizer que uma amizade com propósito, ela não está estabelecida no padrão do mundo. Tem amigos amados que não estão dispostos a caminhar conosco, que vão voltar para trás. Sabe por quê? Porque eles entendem que nós não temos nada para lhe oferecer. Quando eu falo de amizade, eu sempre destaco que existe três níveis de amizade. O primeiro nível, eu vou ter amigos do meu lado que a minha função unicamente é cuidar dessas pessoas. Essas pessoas não têm nada para me oferecer além da sua companhia. E tá tudo certo. Porque a amizade é aliança, não é moeda de troca. O segundo nível de amizade é o nível de amizade da horizontalidade.
Deus me presenteia com amigos na qual eles já são maduros e eu posso abrir o meu coração para essas pessoas. A função deles é aliviar a minha carga na jornada e eu também contribuir com eles. Mas eu tenho o terceiro nível, que é o nível daqueles que estão... Eu tenho um amigo que está além de mim. No nível hierárquico, acima de mim, é aquele amigo que está para me ensinar. Agora é ele que cuida de mim. É ele que me tira da zona de conforto. Se nas suas relações de amizade você não tem esses 3 níveis, eu sinto muito. Mas provavelmente você não está vivendo a amizade em sua essência. Porque as suas amizades podem estar construídas somente em um único nível. Você precisa ter amigos que você cuida, você tem amigos que divide ali a sua carga, que estar ali para contribuir com o seu desenvolvimento. Mas você precisa ter aqueles amigos que te tiram da zona de conforto. E partindo então dessa primícia que eu acabei de te falar, nós precisamos refletir sobre a amizade de Orfa para com Noemi. Eu te disse que Noemi era uma mulher que então já não tinha mais nada a ofertar. E a nora órfã resolve voltar atrás, porque ela queria ir para sua família, ela queria voltar para sua zona de conforto. Mas Orfa deu descendência, a sua descendência, ela deu origem a Golias. Dilson, onde está isso na Bíblia? Não está. Mas quando nós vamos estudar a história dela, nas escritos rabínicos, nós vamos encontrar que ela deu origem a Golias. Mas e Ruth, Dilson? O que aconteceu com Ruth? Ruth está registrada na Bíblia. Ela deu origem ao rei Davi. Toda amizade entra na nossa vida com um propósito. Ela tem um propósito. A amizade não é moeda de troca, mas a amizade ela vem com o objetivo de cumprir um projeto em Deus. Amados, eu quero que hoje você entenda isso. Nós precisamos ressignificar as nossas crenças. Eu tenho visto dia após dia as pessoas buscando fórmula, conceitos, receitas para quê? Para estabelecer a sua caminhada na terra. E no que tange a amizade não é diferente. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Pare de ficar escolhendo mesas para você se sentar. Você está construindo business, ou seja, empresas, de repente fazendo negócios, mas não vivendo aquilo que estabelece a palavra de Deus. Amizade não é negócio, amizade não é moeda de troca. E Deus, ele nos apresenta pessoas que têm um objetivo na nossa vida, que é contribuir com o nosso crescimento, mas sobretudo cumprir o propósito que está no seu coração. Nós precisamos olhar para a nossa vida, mudar os nossos padrões, mas sobretudo trazer à existência aquilo que está no coração de Deus. Quando nós olhamos para Ruth, nós olhamos para uma mulher que não tinha nada para ali, não tinha um destino certo, e tinha, o seu destino era a morte, mas ela resolve ser fiel àquela mulher que já não tinha mais nada para lhe oferecer. E aí é que entra o X dessa mensagem, o cerne dessa mensagem. Eu te disse que lá em Números, o capítulo 24, inclusive o versículo 7 diz que nasceria um rei que fosse maior do que Agag. E no versículo 17 está escrito: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. A profecia de Balaão era que os moabitas seriam destruídos por completo, mas se levantaria um cetro, e esse cetro seria do rei Jesus. E quando nós olhamos então Ruth, ela entra na vida de Noemi, para cumprir um projeto que estava no coração do Senhor. Eu quero te dizer que todas nós já fomos órfãos, já deixamos alguém para trás. Mas quem sabe você que está me ouvindo agora, você é Noemi. Quem é Noemi? Noemi, quando ela volta para ajudar, ela diz: me muda o meu nome, me chama de Mara, porque eu agora sou amarga.
Eu agora não, eu sou uma mulher infeliz. Ela diz, eu parti de mãos cheias e eu voltei de mãos vazias. Ela voltou para ajudar sem esposa, ela voltou sem filho, mas ela voltou apenas com quem? Com Ruth, uma mulher que resolveu ser fiel à amizade. A amizade a uma sogra amarga, infeliz e que diz, inclusive, que a mão do Todo-Poderoso estava contra ela. Um ponto principal dessa mensagem é que uma mulher amarga, uma mulher que não tem clareza do que significa uma amizade, é uma mulher que manda aqueles que estão à sua volta embora. Como Noemi mandou. Ela mandou Orfa, ela mandou Ruth. Órfão foi embora, mas Ruth permaneceu. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Talvez você, homem, mulher que está me escutando, você é alguém amargo, você é alguém que não consegue estabelecer amizade. Mal você consegue uma amizade, essa amizade já vai embora e você fica dizendo que está sofrendo uma traição atrás da outra, uma rejeição ou um abandono. Eu quero te dizer que não é sobre o outro, é sobre você. Noemi que mudou o nome para Mara porque ela estava amarga. Talvez ao longo da sua vida você não percebe, mas você vem replicando os seus padrões e você tem se tornado uma pessoa amarga e distanciado aqueles que estão à sua volta e mandado essas pessoas irem embora. Mas hoje é dia de cura, hoje é dia do Senhor tocar no seu coração, do Espírito Santo, trazer revelação para que você entenda o que é uma amizade com um propósito. Se você tem passado por momentos difíceis, eu quero te deixar esta frase. Eu aprendi que as amargas experiências pela qual passei, Deus tem traçado algo para a sua glória. Se Noemi tivesse contemplado o seu destino, ela não teria sido tão amarga. Tudo que Deus estava fazendo é fato que ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, mas havia um agir oculto de Deus ali presente. Deus estava trabalhando na vida dela e como eu te mostrei na cronologia, em datas, Deus estava trabalhando para que o Rei dos Reis viesse à existência. Noemi, então, por meio de Ruth, que não abandonou ela, Ruth, então, ao chegar naquela cidade, ela vai para um campo e ela vai buscar um pouco de comida, porque elas já não tinham o que comer, e ela se encontra com um homem chamado Boaz. Esse homem, então, era o seu resgatador. Ele era parente de Noemi. E quando ela volta com tanta comida, com tanto trigo, com tanta cevada, a sogra pergunta, da onde tu vem, filhas? E ela conta o que acontece, a sogra orienta ela. E Ruth volta, então, na noite, bem arrumada, e deita aos pés de Boaz. E ela então pede para que ele resgate ela. E Boaz, ele libera uma palavra sobre a vida dela, diz: minha filha, eu e todos os cidadãos dessa cidade já conhecemos a sua história e nós sabemos de tudo que você fez pela sua sogra. Você é uma mulher virtuosa, isso é Deus falando para você. Eu conheço a sua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você passou ao longo da sua vida, mas eu conheço a sua história. Tu és alguém fiel ao grande eu sou. Ela se deitar nos pés de Boaz significa rendição. Eu e você precisamos nos render a Cristo Jesus. E eu quero te dizer que a mulher que vivia de migalhas, que estava destinada à morte, foi resgatada. Essa mulher deu origem na sua descendência a Davi, o rei e o homem segundo o coração do Senhor. Ela reconectou a sua sogra à essência que é de Cristo Jesus e ambas viveram ali uma nova história. E eu quero te dizer que hoje também o resgatador entra na nossa vida. Dilce, por que é uma amizade com propósito? Porque Noemi, a partir de Noemi é bisavó do rei Davi. E Ruth é avó do rei Davi. E quando nós pegamos o livro de Mateus, o capítulo 1, na genealogia de Jesus, a palavra está escrita, sabe o quê? Que Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão. O versículo anterior, o versículo 5, ele está dizendo: Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Então na genealogia de Jesus está quem? A Moabita. Dilce, por que precisamos então repensar as nossas amizades? Eu quero finalizar com estas palavras. Porque você faz parte, mulher,
das mães amigas, das filhas amigas, das irmãs amigas, das esposas que são amigas, das noras que são amigas, das sogras que são amigas, das mulheres que são amigas de outras mulheres, das amigas de Deus. Deus está nos chamando para construir relações de amizade. Toda mulher é uma mãe, ou é uma filha, ou é uma irmã, ou é uma esposa, ou é uma nora, ou é uma sogra. Todas nós precisamos ser amigas. Dê um fim nessa história de que mãe não é amiga dos seus filhos, de você ter seu coração machucado e não ser amiga da sua mãe. Você não ser amiga dos seus irmãos, você não ser amiga do seu esposo, você não ser uma nora amiga da sua sogra e amaldiçoa a sua sogra, ou você ser uma sogra infeliz e amarga e não ser amiga das suas noras. É um novo tempo e Deus está nos chamando para sermos amigas. Relação de amizade começa dentro de casa. Se você não vive isso no seu lar, dificilmente você construirá amizades fora das relações familiares com outras pessoas. É tempo de ouvir o que o Espírito diz. Amizade começa em casa. Sejamos amigas, porque Deus nos fez para construirmos relações de amizade. Quem quer nos destruir e trazer confusão em nosso meio, na sociedade e dentro principalmente da igreja, é o diabo. Matemos hoje Agag e vive o Rei dos Reis, aquele que é mais forte do que Agag.